comunicação. O que é comunicação? Tornar comum. Tornar algo que não estava tão claro ou não estava tão entendido, ou que para o universo de uma pessoa era uma coisa e para o de outra era outra, e de repente aquilo começa a ganhar traços similares ou pelo menos mais compreensíveis. E eu acredito que a conversa é isso, né? É tornar comum e versar entre si e entre outros aquilo que é uma ideia, um pensamento. Mas eu quero atentar aqui para conversas difíceis e a importância de termos conversas difíceis. Sempre me chamou muita atenção gente que fala sozinho. Até que eu fui me tornando e fui entendendo a importância de você falar sozinho, porque às vezes você tem que tornar comum, você tem que comunicar a realidade visível dessas coisas que estão só ali na tua cabeça, né, acontecendo. E eu penso que às vezes a gente tem que, no exercício de falar sozinho, também ter conversas difíceis com a gente. Sabe aquela coisa que parece que não vai? A gente precisa começar a colocar elas pra fora. E falando, e trazendo, e tratando, e pensando, e refletindo, e falando. E um exercício muito legal no meu caso é escrever, né? A escrita sempre me ajudou muito. Então quando eu preciso tratar alguma coisa difícil, seja comigo, seja com alguém, eu escrevo. Eu acho que, né, pausa poética aí. Quando você chora pelas mãos, você escreve. Chorei pelas mãos e escrevi. Você Sente e o seu corpo expressa, e a escrita, né, a linguagem, ela é essa ferramenta para você esparramar seus sentimentos, seus sentidos, suas impressões, angústias, desejos, aspirações, criações, né, tanta coisa aí que pode ser ajudada pela escrita. E a conversa difícil pode se dar ali também, né? Antigamente usavam muitos diários, né? A galera guardava as coisas nos diários justamente por conta disso. Mas hoje, tem um celular, tem um bloco de notas, né? Você vai ali, digita e tal. Mas, cara, a escrita é uma coisa boa. Voltando ao ponto da gente não evitar conversas difíceis, eu acho que a gente evita conversa difícil por conta da nossa vontade de aceitação, né? Cara, e se eu falar coisas que são tão difíceis assim, se eu realmente falar o que eu tô pensando, eu tô sentindo pra aquela pessoa, eu acho que o nosso vínculo vai acabar sendo cortado. Mas é aí que mora o negócio, né? Eu acho que se a pessoa realmente tem um vínculo de verdade, que ela gosta de você, se é alguém que você curte, que você ama, numa relação de amizade, você precisa ter aquela conversa difícil, porque a pessoa, no mínimo, ela vai fazer um esforço para entender o que você está querendo dizer. No mínimo, ela vai fazer um esforço para tentar ir até a sua perspectiva e ver o mundo através dela, pelo menos um pouco. Então, a conversa difícil, ela precisa acontecer. A conversa difícil, ela é necessária porque ela inaugura novos ciclos e ela encerra outros. Ela barra e para coisas que precisam ser estagnadas. E tem um vão ali, né? Um momento que às vezes a gente se sente só, se sente inseguro, se sente sem saber pra onde ir, mas de repente a gente vê que aquela conversa difícil naquele momento, ela possibilitou com que outra série de acontecimentos acontecessem, né? Fossem reais, fossem tornados realidade. Mas fico pensando de novo, a conversa difícil, ela precisa acontecer. Primeiro com a gente mesmo, porque uma conversa difícil com outra pessoa, se ela não for bem processada antes da gente, ela vai ser só uma cusparada de achismos e de coisa que eu acho que é assim, porque eu sinto, e nem tudo que a gente sente é real, nem toda a impressão que a gente tem é verdadeira. E eu acredito que a gente precisa fazer esse olhar e conversar, e tornar comum, comunicar o que a gente está sentindo, o que a gente pensa, as expectativas que a gente criou, porque às vezes a conversa só é difícil pra gente porque a gente teve um monte de expectativa naquela relação ali, naquele relacionamento, naquela circunstância. E eu acredito que isso vale pra tudo, cara. Conversa difícil é necessária. E é necessária porque
a gente vê o que permanece depois da conversa difícil. A gente vê que a conversa difícil, ela nos ajuda a caminhar. Eu acho que ela é uma amiga do futuro. Porque a conversa difícil, ela vai revelar pra gente que o futuro pode ser diferente. O futuro pode ser salvo. A gente pode salvar uma amizade tendo uma conversa difícil do que ir criando um monstro. Eu acho que quando a gente não tem a conversa difícil, a gente engravida de um monstro. Em algum momento a gente vai explodir, ou aquela pessoa vai explodir, ou a amizade vai ser cortada sem nenhuma satisfação e a vida vai fluindo. E eu acho que a gente, infelizmente, foi normalizando isso, né? A gente foi normalizando deixar conversas difíceis de lado e fazer a vida ficar meio isso por isso mesmo, sabe? Eu acho que numa falsa ideia de liberdade, a gente acha que a pessoa que discorda muito e a mudança que acontece, ela só acaba e a gente, tipo, corta laços que foram muito importantes pra gente, deixando a vida levar. E às vezes as coisas requerem uma conversa, ela requer uma troca de ideia, ela requer pelo menos uma despedida. E eu acho que isso é um jeito da gente pelo menos deixar uma bandeira de paz por onde a gente passar. Sabe? Deixar que, cara, olha, eu tô saindo desse processo aqui, dessa amizade, ou eu tô querendo que a gente dê um tempo nesse relacionamento, mas por causa disso, disso e disso. E eu acho que isso é revolucionário e cura, porque sem conversas difíceis a humanidade não vai pra frente, né? Se a gente não entra numa sala e troca uma ideia com as pessoas que a gente ama pra resolver as coisas, se a gente não bola um plano que exija da gente esforço, energia, devoção e entrega, a gente não consegue mover a história pra frente de uma forma efetiva, porque a gente não faz nada sozinho. E conversas difíceis exigem a gente reconhecer os nossos eus que estão em briga e tentar apaziguar essa briga para que na situação que nos foi apresentada ou que nos provocou isso tudo aí que tá como um turbilhão dentro da gente, a gente trocar uma ideia com a pessoa ou com as pessoas e se ajudar a esclarecer fatos, impressões e pensamentos. E por que também não esclarecer intenções, né? Expectativas. Repito, né? As nossas expectativas, elas movem a gente para vários lugares e elas movem as nossas intenções também. Então eu acredito nisso, sabe? Não fuja das conversas difíceis. Não fuja das conversas difíceis. Seja com você mesmo, seja com as outras pessoas. Não fuja delas, elas são bem importantes. Escreva, converse, se expresse. A arte, ela é uma forma de expressar, né? Essa emoção e também essa espiritualidade que vai nos mostrando que tem uma cura quando a gente transforma e de alguma forma a gente consegue enxergar ou tatear ou cheirar o nosso trauma e ver e se espantar com aquilo ou se encantar ou ir transformando em beleza, né? E a gente tem as ferramentas, a gente pode usar elas e às vezes o mundo das redes sociais aqui faz a gente ficar tão preso aqui e vendo vídeo e tentando buscar ajuda aqui dentro que a gente esquece da liberdade do nosso corpo pra desde falar sozinho até escrever, pintar, tocar músicas e criar melodias que façam sentido ou não, mas que em algum momento a gente entenda a importância dos nossos rabiscos e rascunhos e que eles expressam essas conversas internas e que elas também refletem essas conversas difíceis que a gente tem com a gente mesmo. E tudo isso a serviço do outro. Eu acho que esse aqui que é o ponto. Fazer tudo isso, toda essa volta, esse jogo, ir pra terapia, o que é muito importante. Se você
tem como fazer terapia, fazer um acompanhamento terapêutico, isso é extremamente importante, mas tudo isso a serviço do bem-estar das relações. E não é ser bonzinho para ser aceito, é o bem-estar das relações, porque o mundo não existe só com a gente, e eu temo que fosse feito só de Leonardos o mundo, seria algo bem pavoroso, assim. A gente precisa de cura e cura através do outro. E cura para o mundo através de relacionamentos curados, né? Então é isso, não fuja das conversas difíceis, porque elas podem salvar o mundo. Eu acho que por aí é uma boa também, né? Elas podem salvar o mundo. E elas estão salvando o mundo quando as conversas difíceis são norteadas pela benevolência, pelo amor, pelo respeito, pela cordialidade e por essa intenção voraz de tornar o mundo um lugar melhor. E isso requer atravessar conversas difíceis para atravessar tempos difíceis, tornando comum as dores e os amores e as intenções e expectativas e aquilo que estava embargado na garganta um dia, que não conseguia ser dito e que tornou-se dito, e tornando-se dito começou relações ou quebrou ciclos de vez, mas quebrou sendo falado e trazendo a luz, porque a gente precisa trazer à luz as conversas difíceis, porque isso eu creio e acredito de verdade que vai nos ajudar como seres humanos. Valeu!